Obrigada por teres aceito o nosso convite. Hoje vamos falar sobre cocriação em ambiente virtual. Começo por te perguntar como é que nesta fase nós, enfim, alguns de nós em teletrabalho, outros noutro modelo, as empresas podem continuar o foco na inovação e na transformação de processos, ter plataformas de colaboração, continuar a mobilizar equipas, já que continua a ser crítico resolvermos desafios de negócio, desenharmos soluções que sejam viáveis e, portanto, como é que achas que vamos continuar a poder fazer isto? Olá, Susana, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. De facto, é verdade, é um desafio. A velocidade a que vivemos hoje em dia faz com que parar signifique andar para trás. E em contexto remoto, as empresas devem fortalecer as fundações da inovação e da transformação através de dois eixos determinantes, a estratégia e a tecnologia. O design thinking, por exemplo, é uma metodologia de resolução de problemas complexos que promove a inclusão, permitindo que todos os intervenientes sejam uma parte ativa da solução de uma forma muito iterativa desde o início. É um método totalmente centrado nas pessoas e que necessita da envolvência e do know-how de vários stakeholders e parte sempre de uma premissa muito fundamental que é a profunda empatia pelas reais necessidades de todos os utilizadores. Para conseguir extrair todo o valor deste tipo de abordagem em contexto remoto, a escolha da tecnologia certa é naturalmente uma escolha muito determinante. Sem dúvida. Como é que, na tua opinião, a plataforma de cocriação virtual vai ajudar nestes processos? Qualquer iniciativa de cocriação, seja em contexto totalmente remoto ou em contexto híbrido, necessita de viver em plataformas que sejam aceleradoras e ágeis e que permitam realizar as sessões de ideação de uma forma muito fluida, divergir na criação de alternativas e converter na escolha das soluções que sejam execuíveis e que resolvam os reais problemas em estudo. Portanto, a tecnologia de suporte deve levar-nos de A a Z de uma forma que seja o mais imersiva possível e que permita emular as valências de uma sessão em contexto físico. Por fim, gostava de te perguntar que desafios é que tu consideras mais importantes nesta fase e, em particular, aqueles desafios em que a cocriação pode ajudar. O grande desafio será mesmo conseguir integrar as pessoas na cultura e na equipa e, ao mesmo tempo, tornar este processo eficiente e natural, ainda que com esta grande componente remota. Uh, este tipo de abordagens que estamos a falar, human-centered, tem sempre um grande foco no cliente. Devem ter também um foco em todos os intervenientes do processo naturalmente, também nos nossos colaboradores. É essencial ter um ecossistema que facilite o sentimento de pertença, a cultura e que promova a experimentação e a aprendizagem. Obrigada, Carlos. Seguimos agora para a plataforma de cocriação virtual, onde já estão os meus colegas, já estão em modo avatar, para explicarmos como é que funciona o processo de cocriação em modelo virtual. Até já. Olá, Felipe. Olá, André. Olá, Susana. Olá, Susana, tudo bem? Tudo? Agora que estamos aqui na nossa sala de cocriação virtual e estamos ambientados neste espaço digital, vamos até à zona de apresentação? Vamos? Vamos lá. Eu vou ficar aqui a ver o Felipe a apresentar. Então, meus amigos, vou-vos explicar como é que fazemos esta jornada com os nossos clientes. Como podem ver, é um caminho, é uma customer journey, mas antes de começarmos, temos que partir sempre de um desafio que seja importante, que seja relevante para a estratégia do nosso cliente. Assente também e muito importante são as pessoas, neste caso nomeamos como personas no exercício, em que são as pessoas que são afetadas, os vários pontos de vista e os vários lados do mesmo problema, que geralmente são também quem mais querem ver a mudança, a alteração, algo que acontece.
seja alterado o status atual. Entrevistamos as pessoas antes e envolvemos todas no processo de cocriação. Também é muito importante para dar outro ponto de vista, até ao final do dia é um processo colaborativo, convidamos especialistas, peers, que trazem um pensamento divergente na resolução dos mesmos problemas. Vou dar um exemplo. Se temos um desafio na área de Customer Service de um banco, poderemos trazer um cliente desse mesmo banco para poder dar o seu ponto de vista como cliente e da experiência que tem no dia-a-dia. Após esse exercício, entramos na fase de ideias, de ideação. Já vou poder ver alguns post-its, mesmo aqui os utilizamos. Convergimos depois também para soluções em equipa, sobretudo em temas que sejam facilmente implementados tecnologicamente, mas que também tragam um grande impacto para o negócio. A partir dessa base identificamos as prioridades, ok? E depois o que conseguimos é uma plataforma de entendimento e construção de soluções que partem das pessoas que estiveram durante a sessão connosco. Susana, podias partilhar com todos que nos estão a ouvir que podem esperar desta sessão? Posso. A razão pela qual nós escolhemos esta plataforma é porque queremos atingir aqui os mesmos resultados que nós temos atingido ao usar aquilo que são as sessões presenciais e, portanto, este espaço virtual tem que nos dar o mesmo tipo de resultado. Então, o que é que estamos a fazer aqui? Nós aqui conseguimos mobilizar as pessoas certas para o processo de cocriação. A grande vantagem é que agora fazemos isso onde quer que elas estejam e, portanto, eu posso estar no escritório ou posso estar a trabalhar de casa, posso estar no Porto ou na Madeira e isso é muito importante nesta fase e em todas porque garantimos a inclusão de todos os que são fundamentais para o processo. Depois, é muito importante que esta plataforma nos dê a possibilidade de centrar a discussão nas pessoas e por isso aqui nós estamos a aprofundar o problema e a empatizar com as pessoas que mais o sentem. Temos dinâmicas de grupos em que todos, e este é o princípio base da cocriação, devem estar em pé de igualdade e ter uma oportunidade de contribuir. É depois isso que nos leva a soluções que são viáveis e nós saímos aqui com um plano de ações para seguir. Ou seja, como tu dizias, isto é uma Customer Journey, portanto nós começamos pelo desafio ou oportunidade de negócio alinhada com um objetivo estratégico, mas não saímos daqui sem ter a possibilidade de depois, com todo o manancial de tecnologia e do mundo digital, poder implementar, pilotar, rolar e tirar os benefícios daquilo que foram as soluções que estas pessoas decidiram que eram as mais importantes para a sua organização. André, se calhar agora dávamos aqui um tour e víamos como é que isto funciona. O que é que achas? Ok, vamos a isto. Vamos fazer um tour rápido para perceberem no que é que consiste a nossa experiência digital. Vou teletransportar-vos e lá está. Neste espaço que vocês estão a ver neste momento, podemos trabalhar individualmente ou em grupo. Podemos trabalhar, por exemplo, nos sofás, podemos trabalhar nas mesas de trabalho, podemos trabalhar também com a nossa equipa em espaços específicos de som dedicado, como é, por exemplo, estes quadrados coloridos e estes quadros. Falando nos quadros, há vários quadros de trabalho e seguindo o fluxo então da nossa metodologia, podemos, por exemplo, aceder ao quadro da persona, onde vamos trabalhar nesta atividade específica. Podemos aceder, por exemplo, a um quadro de persona que vamos ter de analisar e no qual vamos trabalhar. Para além disso, podemos também utilizar outro tipo de ferramentas, como whiteboards. E lá está, seguindo o fluxo, podemos então também passar para os quadros dos Inspiration Cards, para nos inspirarmos e incrementarmos a nossa imaginação, que é muito importante nestas sessões. Para além disso, e também para conseguirmos desenvolver vários conceitos, tal como vos disse há bocado, podemos utilizar o whiteboard, mas também utilizar outros diagramas, tal como este, a título de exemplo, que é o de desenvolvimento de conceito, onde nós podemos, por exemplo, e peço ajuda aqui à minha equipa, podemos adicionar post-its, por exemplo, tecnologia, vamos dizer que vamos utilizar RPA, posso querer dar um pouco mais de ênfase,
a minha equipa está a colaborar, a melhor ideia do mundo, o meu objetivo é tê-la aos 6 meses, vamos então aos 3 meses ter a segunda melhor ideia do mundo. E desta forma podermos colaborar em equipa como outrora faríamos. Portanto, co-criar, e nestes tempos de incerteza e de isolamento, torna-se sem dúvida muito mais fácil e mais simples. Para isso, basta pôr o nosso avatar em ação. Quer ir até ao lounge tomar um café?